Este é o vídeo 2 sobre Despatologiza, mas hoje a gente vai fazer uma abordagem que tem mais a ver com educação. Estamos aqui com a professora Cecília Colares, da Faculdade de Educação da Unicamp, que também faz parte desse movimento Despatologiza. Eu fico muito feliz de estar conversando com você, porque sendo eu professora, eu estou vivendo, eu e todos os meus colegas, isso tem sido um impasse nas escolas, né? A gente lidar com uma quantidade, eu trabalho em escolas privadas, e nós temos uma quantidade absurda de alunos medicados. Estou muito feliz, estamos felizes de você poder ajudar a gente a entender como que funciona esse processo da patologização nas escolas. Eu queria começar bem do basic. Quais são os problemas, novas patologias, né, as novas doenças que tem, que afetam a aprendizagem? Isso é uma questão que teve um início mais ou menos na década de 60. Esse processo de medicalização chegou à escola. Ele já existia antes, em outras áreas, mas na área educacional chegou mais ou menos nessa época, no bojo da desnutrição. Então, a criança não aprendia porque ela era desnutrida. E foi por aí que eu consegui, num trabalho sobre merenda escolar, na minha tese de doutorado, eu acabei conhecendo a Maria Aparecida Moisés, porque ela tinha um texto, né, que eu cheguei a ler nas minhas andanças atrás de bibliografia a respeito da não causa do fracasso escolar via desnutrição. A partir daí, nós começamos a trabalhar juntas. Isso aconteceu mais ou menos no início da década de 80, 82, 83. Em 84, nós fizemos um trabalho para uma revista que existe até hoje, talvez seja a mais importante revista da área de educação, que chama Educação e Sociedade, e a Educação e Sociedade tinha o caderno SEDES. E nós fizemos um caderno SEDES de número 15, que chamava Educação e Saúde, Saúde e Educação. Neste trabalho tem esse primeiro texto, em que a gente diz o seguinte, que naquele momento, no início da década de 80, estava começando a aparecer nas escolas particulares, dos alunos que tinham mais condições econômicas, o tal distúrbio de aprendizagem, que era alguma coisa que acontecia no cérebro das crianças e que tinha vários nomes e que podia ser dislexia, que chamava distúrbio de aprendizagem inicialmente, foi mudando de nome, hoje em dia é o TDAH, mas naquela época ele aparecia só nas escolas particulares, porque era tratado por clínicas multidisciplinares, pagas e caras. Então, eram os alunos de maior poder aquisitivo que tinham essa questão. Nesse texto, a gente diz o seguinte, a hora que o SUS encampar esses transtornos como sendo alguma coisa acolhida pelo SUS, então nós não vamos ter mais o que fazer, porque vão ter quarteirões de alunos com estes transtornos e a gente não vai conseguir dar conta, a rede não tem como tratar, né, tantos distúrbios. E quais seriam esses distúrbios? Seria exatamente isso, a criança que incomoda na sala. Claro que existem as crianças com mais dificuldades ou com menos dificuldades, mas todas elas com possibilidades, com potencialidade de aprender, né? Mas a criança que ou muito desmotivada pela aula, ela cria confusão dentro do ambiente escolar, ou aquela que aprende muito depressa e que também acaba acabando antes as tarefas e dando confusão. Então, esse tipo de abordagem já vem desde o início da época de 80, só que daí para frente só foi piorando. Só foi ladeira abaixo. Só foi ladeira abaixo. A Maria Aparecida coloca muito bem isso em algumas palestras dela, mostrando como são fluidos os motivos pelos quais esses diagnósticos são feitos. Esses diagnósticos são muito rápidos. Muitas vezes a criança entra num consultório
de um profissional e em 5 minutos ela sai com uma receita de Ritalina. Né? Isso é uma tragédia, porque não é um remedinho qualquer, é um psicotrópico, né? E cada vez está acontecendo mais. Por que é tão agudo esse problema na escola? Vamos falar agora de escola pública. A gente conhece como é a rede. Excesso de alunos por sala, os professores têm problemas de formação. São poucas as escolas que se atêm realmente à formação desse professor, uma formação mais aligerada. A pedagogia é um curso que não é caro para a universidade. Ela não tem laboratório. A formação é um problema sério. A professora, ela se sente menos do que o psicólogo, do que o fono e principalmente do que o médico. Então a professora tinha um aluno que tinha dificuldade para aprender. Ela não sabia como lidar, vamos dizer que fosse falta dela de conhecimento pedagógico, mas ou não, e ela encaminhava esse aluno para o médico. Primeiro, mandava o primeiro, o segundo, o terceiro, todos vinham mais ou menos igual. A criança tem problema de agressividade, tem problema de hiperatividade e ela precisa tomar Ritalina. Bom, no momento que vem do médico 10 vezes o diagnóstico de hiperatividade ou de dislexia ou de distúrbio, a professora aprendeu. Então ela diz, olha, fulaninho, eu encaminho porque esse fulaninho tem problema disso, já manda o diagnóstico para o médico. O que aconteceu? A professora aprendeu. Ela aprendeu a pseudodiagnosticar e encaminhar essa criança. Isso posto numa sala com 40, 45 alunos, ela já separa aqueles que têm mais dificuldade, ela vai se autopreservando também, porque ela precisa aprovar um determinado número de alunos. Então, criou-se uma verdadeira indústria de pseudodiagnósticos com remédios reais. E com crianças reais, e com crianças reais. Isso, e ela sofrendo consequências. Nós tivemos uma pesquisa séria, que afinal acabou sendo minha tese de livre docência, em que a gente trabalhou com as 10 escolas de Campinas. Todas as crianças de primeira série do ensino fundamental. Escolas em Campinas, porque não é num lugar retirado, em Campinas, com 96% de crianças reprovadas, isso na década de 90. Todas elas tinham um motivo, e todas elas o motivo geralmente era medicalizado. Era hiperativa, tinha dislexia, bom, aí tinha de tudo, né? Os pais são separados, mãe prostituta, pai, sabe? Tudo isso era motivo da criança ter sido reprovada. Então, o número de reprovações era muito grande. Isso na década de 90, agora as coisas melhoraram, não está tão agudo o sistema, mas o número de crianças encaminhadas, diagnosticadas e, consequentemente, com laudo é muito grande. E se culpam muito as professoras. As professoras se sentem despoderadas, né? Elas não sabem como lidar com essa situação. E alguém que elas acham que conhece, né, mais o problema, que são os médicos, os psicólogos, dão o caminho. Então, eu acho que existe uma necessidade de melhorar a formação das professoras e de empoderar essas professoras, através dos próprios psicólogos, através dos próprios fonos, dos próprios médicos, que precisam se colocar no papel deles de ajudarem a professora a poder entender determinadas coisas do comportamento da criança, principalmente o psicólogo escolar. Atualmente, existe uma outra visão do psicólogo escolar, né? Em algumas escolas, a formação desse psicólogo escolar já não é mais tão medicalizante. Eles já aprendem a trabalhar com as relações dentro da escola, as relações professor-aluno, professor-direção, grupo de gestão, e com isso, ao melhorar o funcionamento da escola, melhora a aprendizagem das crianças, porque fica um ambiente mais saudável dentro da escola. Olha, querendo ou não querendo, o único profissional que é formado para integrar essa relação ensino-aprendizagem é o professor. Então, é preciso que este professor
tenha mais condições de trabalho, que ele possa ter um salário digno, que ele não precise trabalhar em 3, 4, 5 escolas para poder manter. Que ele não tenha 50 crianças que ele não na tenha sala. 50 crianças em sala de aula, que o ambiente de escola seja mais agradável. Tem escolas que você entra, parece cadeia de tanta grade que tem, tudo fechado. É preciso melhorar esse aspecto da escola. É um assunto tão importante esse e não é tratado nas escolas de formação de professor. Na Unicamp, eu dei durante muitos anos essa disciplina. A hora que eu me aposentei, acabou, não tem mais essa disciplina. As futuras professoras, elas precisam ter essa discussão da medicalização, da naturalização, como é que são as questões sociais interferindo, aprender a olhar o aluno. Parece que quando se fala em aluno, tem uma criança ideal, clarinha, de olho azul, loirinha, não tem ramela, não é pobre. Gosta de ficar sentadinho, gosta de parado. sentar. Os pais são felizes, Os pais são são felizes, felizes, fica tudo família sentado. doriana, né? Faz 3 refeições por dia. Pois é, então isso tudo precisaria estar desde o começo da formação. É preciso que os demais profissionais também se apropriem dessa discussão para não ficar martirizando essa professora. Porque todo mundo diz que o problema é da professora. Não é da professora. Então, não pode individualizar da mesma forma, não pode medicalizar a professora. Nessa pesquisa que nós fizemos, tinha tudo que vocês puderem imaginar. O primeiro culpado é a criança. É a criança que tinha problema na cabeça. Bom, a criança. O segundo, a família, que era culpada. Depois... Nada, não tinha zero de culpabilização para a escola, para o trabalho pedagógico, para aquilo que acontece dentro da sala de aula, nada disso era tocado. Entendeu? Então, a escola culpabiliza também a criança por não discutir essas questões, porque os professores eles também sofrem com essa situação. A política educacional não é uma política de Estado. Acaba sendo uma política de governo. De repente eu invento uma coisa, inventa outra. Existem coisas que dão muito certo. Trabalhar a escola nessa vertente despatologizante dá certo. Então é esse o grande trabalho, né? Que a gente tenta realizar através de eventos, através de cursos, através de conversas, em todo o ambiente que é possível falar isso, a gente está falando, e trazendo as pessoas para se interessar pelo assunto. Então, é disseminar ao máximo essas ideias, apesar de a gente estar trabalhando com isso há muitos anos. Eu trabalho com a CIDA desde 84, isso, mas agora parece que está fluindo mais. Então, porque eu acho que também agora chegou num ponto que não dá para ignorar mais. Não dá mais. Não dá para ignorar. Não dá para ignorar quando você chega agora, final de ano, com uma quantidade imensa de laudos, considerando a existência de problemas. Sim, claro. Mas... eu acho que essas doenças, TDAH, ou dislexia, etc., elas podem até existir, só que eles precisam provar que existe, né? Porque ainda não foi provado, é isso, né? Não tem prova que existe. Não tem. É uma doença mais comportamental ou não é uma doença, né? Ou não é uma doença. Dislexia, teoricamente, é um distúrbio em que a pessoa não consegue ler e escrever. Né? Ela não decodifica, não é um problema de decodificação de escrita? Não, isso não tem problema. Eu acho que isso aí é melhor conversar com a Cida, porque ela é que entende desse negócio de dislexia. Pode falar. Veja, acho que é assim. Você está aqui, a gente sabe. Então, dislexia é um transtorno de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizado por dificuldade na fluência da leitura e na habilidade de decodificação e soletração. Tudo coisas aprendidas, porque quem lê fluentemente é quem lê muito bem e lê muito, certo? Quantos por cento leem fluentemente? É aprendido, não é? Né? Aí essas dificuldades resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem. Quando fala em componente fonológico da linguagem, está remetendo a uma concepção de linguagem em que a linguagem é uma coisa neutra, ascética, que independe da mão e de quem está. E da interação, né? E da interação, da utilidade. Não tem nada a ver. E ela é essa concepção de linguagem
que é extremamente baseada até em conceitos neurológicos muito complicados, né, e não comprovados, ela é o que sustenta isso. Se você parte de uma concepção de linguagem e de aprendizagem, como de Paulo Freire, de Vygotsky, mesmo de Piaget, isso daqui não se sustenta. É altamente cognitivista, né? Quer dizer, é aprendizagem pela aprendizagem, neutra, ascética, independe de quem ensina e de quem aprende. Tem infinitos modos de aprender e dominar a linguagem escrita. Alguns com muita facilidade, outros muito mais dificuldade. Existe. A questão é isso, é doença. Ou isso pode ser uma característica? Ou isso é uma característica, quer dizer, tenho muita dificuldade, meu modo é muito mais diferente, vocês não estão sabendo lidar. Nós vamos encerrar. Quem quiser ver a entrevista inteira, essa com 2 pessoas participando, interessantíssima, assine o canal, apoie a gente. O link para apoiar está aqui. A gente vive disso, viu? A Tati não, que ela dá aula, mas eu vivo disso. Por favor. Estou se humilhando por você ter o apoio.